espero que vocês continuem acompanhando também, porque essa playlist não vai dar, obviamente, mas em outro regime, né? Os estudos e, obviamente, a prece, tá bom? Mas aí nós temos uma centena de vídeos que você pode eventualmente aproveitar para fazer suas preces, tá? Como vocês sabem, aqui nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que a gente usa, né, para as nossas preces. A gente usa também esse livrinho aqui, que tem umas frases muito boas, né? Reflexões de Jacó, da Irene Pacheco Machado. E a gente usa também esse livro aqui do Suripembaba. É óbvio que esses 3 livros eles são apenas uma referência, porque eu acho que o nosso bate-papo aqui, assim que acontece durante as nossas preces, eles são importantes para a gente despertar reflexão. O objetivo aqui é sempre a gente questionar tudo, né? Porque cada vez mais tem sido mais difícil você ter uma religião, né? O lance é ter uma espiritualidade. E aí necessariamente você vai colher o que é bom das fontes que são boas, né? Então, assim, como se você estivesse caminhando no pomar, você vai experimentar as frutas e vai ver qual que você gosta e qual que você não gosta. Mas o mais importante é que dentre aquelas que você gosta, você precisa saber se elas te fazem bem. Essa é a dificuldade. Tá bom? Então, por isso que a gente tem que questionar tudo, né? Tudo a gente questiona. Então, assim, não importa qual é o credo que você professe, né? Mas desde que você questione aquilo que você está consumindo em termos de informação, haja vista que a gente está no momento máximo da informação, né? E agora com essas IAs aí que estão fazendo o extrato da informação o tempo inteiro, então informação é o que não falta. A questão é o que nós estamos fazendo com essa informação, né? Então, o importante é a gente se questionar, que é até uma maneira da gente se proteger e da gente se defender de tanta maluquice que tem por aí, tanto absurdo, né, que a gente vê por aí. E uma coisa importante de dizer para vocês que a espiritualidade é um caminho solitário. Você pode ser, sei lá, ter uma companhia para viver na sua casa, ou seja, ser casado, ter um esposo, esposa, cônjuge, não importa. A sua espiritualidade é só sua. A outra pessoa dificilmente vai acompanhar você porque ela está no outro momento. E se for acompanhar, a espiritualidade dela é diferente da sua. Então jamais espere que a outra pessoa vai ter a mesma crença que você. A crença é um negócio que depende de experiências particulares, pessoais. Então, obviamente, não adianta que ninguém vai ter a sua fé, a sua crença. Cada um tem a sua. E eu acho que isso é muito saudável, né? Agora é óbvio que tem muita gente hoje em dia atrás do fantástico, né? Do miraculoso, do fantástico, do incrível, né? Essas palavras são incrível, né? Quase não dá para acreditar. Enfim, mas as pessoas estão aí ganhando dinheiro, outros estão falando qualquer coisa na internet. Deu like, deu play, tá valendo, né? Trouxe dividendos, tá valendo, vale falar qualquer coisa, né? Eu gosto de seguir o Saulo Calderon, e ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele fala assim, ó, às vezes o cara não conhece o encosto que está dentro da casa dele, né, que todo mundo tem. Algum encosto que fica apurrinhando a família. O cara não sabe o que está dentro do quarto dele, mas já foi lá para a galáxia, sei lá qual, e assim, a humildade é tanta que ele não se digna a dizer, olha, eu saí, consegui surpreendentemente sair da Terra. Não, ele vai para outra galáxia, falar com seres de outra galáxia e trazer informação. É um negócio... Enfim, eu não estou aqui para criticar ninguém, é só para levantar a lebre inteira, porque a minha questão aqui, a minha questão de chatice é com relação ao nosso questionamento, né?
Estou usando esses elementos simplesmente para levantar essa lebre de que a gente tem que questionar tudo que a gente vê. Afinal de contas, nós temos informação demais, como eu já disse. Tá bom? Bom, o que eu quero dizer para vocês? Todas as vezes que a gente vai fazer a prece, a gente faz 8 minutos aqui de respiração com o intuito de a gente criar uma conexão maior com esse momento, né? Senão a gente fica fazendo tudo como se fosse um autômato, né? Faz uma coisa, faz outra, e o que de fato você está vivendo, né? O que você está vivendo de fato? Eu vi um vídeo, eu vou comentar isso que é um negócio importante, que dizia que quando a gente era criança, era uma coisa muito feliz, porque a gente não se preocupava com o futuro e a gente não se preocupava com o passado. Até porque a nossa memória era muito recente, né? Você com, sei lá, 8, você lembrava de 8 anos atrás só, né? No máximo, você lembrava de 6 anos atrás. Você com 10 anos, você já tinha 10 anos de vida, então você não lembrava de nada, né? São 10 anos. Então assim, você não tinha nem experiência para se lembrar. E futuro também você não sabia nada da vida, né? Então... Aí nesse vídeo né, a tese desse vídeo era: a gente era muito feliz porque a gente não ficava preocupado nem com o passado e nem com o futuro. E quando você fica adulto, né, você fica circunscrito num sistema que é o seguinte, né, você tem dia para pagar boleto, você tem dia para receber, você tem dia para ir à escola, você tem dia para tirar férias, você tem dias. Então quando começa a colocar isso, o sistema simplesmente acaba condicionando você a projetar uma condição. Por exemplo, quando eu tiver dinheiro, eu vou viajar. E quando a gente era criança, não tinha nada disso. Você simplesmente vivia um dia depois do outro. Quando você pensava no amanhã, é porque amanhã ia ter, ou amanhã não ia ter escola, ou amanhã você ia jogar bola. Era o mais longe que a gente conseguia pensar. E o mais louco é que quando você começa a pagar boleto, a coisa embola de um jeito que aí você entra nesse sistema. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fica condicionado pensando lá no futuro ou no passado, sei lá, um trauma que a gente teve, uma coisa que a gente devia ter feito e não fez, não sei o que lá, o que acontece? A gente está preso nesse sistema, ou seja, a gente está circunscrito lá na frente ou lá atrás, e aí a gente não está aqui nesse momento. E não estar nesse momento aqui obviamente, né, inibe a nós vivermos esse momento. Então a gente está aqui, mas não está aqui. A gente está aqui, mas está lá, ou está lá, enfim. Então é meio maluco isso que eu estou dizendo, mas o fato de quando você vai fazer uma coisa, seja almoçar, pô, vou sentar, almoçar, olhar para a comida, ver o que eu estou comendo, na temperatura se está boa, tempero se está bom, sal se está bom, entendeu? Esse tipo de coisa, ou seja, você tem que viver aquele momento. Quando você começa a prestar atenção no momento que você está vivendo, parece que a sua vida se dilata. E isso está intrinsecamente relacionado com uma questão que é o seguinte: isso é científico, tá? O nosso cérebro, ele só conta tempo usando coisas emocionais. Então ele só registra, ele só aprende em estado emocionado. Então assim, eu só vou registrar coisas que tem a ver com emoção. Então, por exemplo, com emocional. Então, se eu perguntar para uma pessoa, conta para mim a sua vida, ele obviamente vai contar o seguinte: o dia que eu, sei lá, caí de bicicleta, depois o dia que eu crismei ou batizei, depois o dia que minha mãe teve meu irmão, e depois eu a primeira namorada, e depois eu casei, eu noivei, enfim. A pessoa sempre vai associar um evento emocional. Mas se eu perguntar para você o que você fez na quarta-feira passada no seu trabalho, se não aconteceu nada de emocional, você dificilmente vai lembrar. Porque o nosso cérebro ele só guarda, ele só acumula coisas emocionais. Então ele só vai gravar com isso. Então o fato de você tentar, na medida do possível, estar consciente no presente vai te ajudar muito a sentir muito mais prazer pela vida, né? E obviamente, não preciso dizer, mas vale como dica, você precisa começar a se libertar
dessas premissas de futuro e de passado. Quando eu, aí quando você começa a se liberar disso, na medida do possível, aí você vai obviamente ficando mais livre para você viver o passado. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Começa a comprar muito no cartão de crédito, se lascou. Por quê? Porque você sempre vai estar pensando que precisa trabalhar para poder ganhar dinheiro, para pagar aquela dívida, para não sei o quê. Então isso está te jogando para o futuro. Entende? Ao passo que, mas então como é que faz? Não sei o que. Bom, o seu jeito é o seu jeito. Você tem que procurar um jeito na medida do possível. Se compra no cartão de crédito, por exemplo, se libertar dele. Mas não é fácil. Quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil? Por exemplo, se você tem algum trauma com alguém da família e dá tempo de correr atrás, corra atrás, vai lá e conversa com a pessoa, ainda que você se humilhe, não tem problema. Fala, bicho, o negócio é o seguinte, aquilo ali rolou assim, 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 assado, vamos resolver. Obrigado, tchau, te odeio, até breve. Enfim, você resolve, faz tudo que é possível, né, para se libertar dessa situação e acabou. Isso vai te dar mais liberdade para você viver o presente, né? E isso é muito importante, porque na verdade a nossa felicidade está pura e simplesmente em viver o presente. E o que a vida adulta faz é justamente tirar a gente do presente. Tá certo? É isso, é estar consciente. Tá bom? Enfim, já tô jogando um monte de coisa aí no ar que são reflexões pessoais minhas, mas que eu acho que serve para muita gente. Tá bom? Vamos lá então para nossa respiração. É assim, ó, eu costumo fazer assim essa respiração. Eu respiro da seguinte maneira: eu inspiro, pauso, inspiro de novo e aí depois eu começo a expirar, tá? Lentamente. Tô olhando para trás porque eu adotei um novo pet. E aí ela tá o primeiro dia aqui em casa, então tô meio preocupado. Mas vamos lá. Vamos fazer a nossa respiração para entrar nesse sistema aqui. Deixa a gata para lá, tá bom? Então vamos lá? É assim, ó, que é a respiração, ó. Certo? Aí eu vou contar 8 minutos. E aí eu aviso vocês quando tiver terminado, tá? E uma última coisa, quando você estiver expirando, imagina saindo uma fumaça branca do seu pulmão, do seu nariz, da sua boca, seus olhos. Enfim, não importa, porque isso é uma simulação de exteriorização energética e obviamente quando a gente pensa em energia, a energia se manifesta. Então, nesse tipo de situação, obviamente, a gente vai colocar essas energias do nosso corpo para fora do nosso corpo, possibilitando uma... como é que fala? Sutilização energética, tá bom? Então, vamos lá? Ó, contando.
Mais 4 minutos. Muito bem. A gente pode então, a partir de agora, começar a evocação dos nossos bons amigos. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, pedimos humildemente que os bons espíritos possam estar conosco a partir de agora, insuflando boas ideias em nossos pensamentos, ajudando-nos a interpretar adequadamente as leituras do dia de hoje,
que possam nos inspirar o entendimento adequado das leituras. Pedimos aos bons amigos que também protejam magneticamente essa egrégora, facilitando os acessos das nossas intenções aos seus objetivos, mas que principalmente vós, os bons espíritos, que tecnicamente sabem muito bem como conduzir esses eflúvios, essas energias, moldando-as à necessidade de cada problemática em específico. Sendo assim, nós pedimos humildemente, sob a égide de Jesus Cristo, que abençoem os nossos intentos do dia de hoje e que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. A felicidade não é desse mundo. François, Nicolas e Madeleine, Cardeal Morriot, Paris, 1863. Não sou feliz, a felicidade não existe para mim, exclama geralmente o homem, em todas as posições sociais. Mas isso, meus queridos filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desse ensinamento de Eclesiastes. A felicidade não é desse mundo. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições suficientes para a felicidade. Digo-vos mais, nem mesmo juntas essas três condições tão desejadas o são, uma vez que se escutam constantemente no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem-se amargamente da condição de suas existências. Por isso, é difícil entender como é que as classes trabalhadoras e ativas invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Aqui na Terra, qualquer que seja a posição da criatura, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, a sua cota de sofrimentos e suas decepções. Devido a isso, é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Sendo assim, aqueles que pregam que a Terra é a única morada do homem, que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais alto grau da felicidade que possa ser demonstrado, mais alto grau da felicidade que a vida possa proporcionar, iludem-se e enganam-se aqueles que os escutam. Está demonstrado pela experiência dos séculos que esse globo só em raríssimas ocasiões oferece condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. No sentido geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, uma ilusão, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poder jamais alcançá-la, pois se um homem sábio é uma raridade na Terra, um homem totalmente feliz não se encontra nunca. Aquilo que consiste a felicidade na Terra é algo de tal modo passageiro para quem não é guiado pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da vida se esgota numa sucessão de amarguras e decepções. Notai, meus queridos filhos, que vos falo aqui dos felizes da terra, dos que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações,
É lógico se admitir que em outros lugares existem moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, mesmo ainda aprisionado num corpo material, possui em toda sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Foi por isso que Deus semeou em nossos sistemas planetários esses belos planetas superiores, para os quais vossos esforços e vossas tendências vos levarão um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Contudo, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Certamente que não. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais já conquistados, novos e mais ricos melhoramentos surgirão. Esta é a grandiosa tarefa que se deve realizar a nova doutrina e que os espíritas revelaram. Assim sendo, meus queridos filhos, que um santo estímulo vos anime e que a cada um dentro de vós se liberte energicamente do homem velho. Consagrai-vos à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. Cumpre-vos o dever de fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. Mãos à obra, meus queridos filhos, e que nessa reunião solene vossos corações se elevem e esse grandioso objetivo de preparar para as gerações futuras um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. É importante a gente pensar justamente que é o seguinte, né? Quando a gente aceita esse aprisionamento que o sistema nos oferece, ou seja, a gente aceita passivamente o fato de ter que ter cartão de crédito, de ter que, sei lá, trabalhar 8 horas por dia, de ter que ter uma família nos padrões conhecidos, de ter que, sei lá, mulher usar rosa e homem azul. Todas essas imposições que brotaram do passado em algum momento e que a gente tenta reiterar a cada dia, e diga-se de passagem, muitas delas são importantes ainda, né? Tudo que a gente tenta sem raciocínio dar manutenção, ou seja, sabe, é como se tivesse sei lá, tem tantos exemplos tão malucos e esdrúxulos. Imagina que você tivesse, sei lá, se tivesse um carro cuja manutenção já fica mais cara do que trocar de carro. Você fala, por que você não troca de carro? Se você gasta o equivalente de manutenção muito mais do que comprar um carro novo. Mais novo, não um carro novo, um carro mais novo. Por que você insiste nisso? Entende? Isso é um tipo de coisa que é contraproducente, porque para dar manutenção desse carro você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que isso, você vai ter que aquilo, entendeu? E assim, não estou falando que o carro tem que ser novo, não é isso, mas às vezes vale mais a pena pegar um carro que não seja tão novo, mas também não tão velho igual o seu, e aí tudo bem, você vai diminuir um pouco de custo de manutenção e vai ficar melhor do que você estava antes. Mesma coisa acontece com os preconceitos, é a mesma coisa, você fica reiterando valores que você não sabe nem de onde veio, nem de onde vieram e continua dando manutenção nisso, é uma maneira da gente atrasar a nossa evolução.
Porque assim, o que a gente faz durante o dia, durante a semana, para refinar ou aumentar a quantidade de aprendizados conscienciais que nós deveríamos ter durante o dia? É muito pouco, se a gente for pensar. Por quê? Porque a gente é assim, se tiver tudo bem, beleza, você não sai do lugar, você não sai do sofá. Mas aí quando vem uma coisa, sei lá, falta de grana, falta de comida, o vizinho invadiu o teu terreno, o gato caiu do telhado, enfim, quando começa a aparecer problema na tua vida para você resolver, é aí que te motiva a sair de casa. Então assim, a gente não aprende nada se não for no pancadão. Isso é fato. Ah, não, eu aprendo sim, eu li um livro, ele esquece, não aprende. Hoje eu comecei essa coisa, por acaso, acho que não foi por acaso, falando dessa coisa do nosso aprendizado que é sempre emocional. Então assim, se não tiver um sentido emocional, por exemplo, se eu tiver num momento muito brabo mesmo da minha vida, e aí eu vou lá e leio um livro que faz sentido naquele momento da minha vida, aí sim nós podemos dizer que ler um livro fez diferença. Mas se você lê um livro por ler um livro, não faz nenhum sentido. É como se, por exemplo, eu pegasse desse para você um livro de economia, você nunca estudou economia, você nunca se interessou por economia, e eu falo para você, ó, lê esse livro. Dificilmente você vai chegar no fim do livro. Você fala, meu, isso aqui não faz sentido, eu não gosto desse assunto, isso aqui não faz nenhum sentido. Entende? Então o que eu quero dizer com isso que se a gente não tiver exposto aos problemas, a gente obviamente não vai sair do sofá. Mas a questão é o seguinte, quando você se debate com esses problemas, com essas dificuldades, naturalmente você está se lapidando. A questão é que a gente demora muito tempo para aprender essas coisas e a gente só aprende levando pancada. E por que isso acontece? Na maioria das vezes porque a gente não estuda, a gente não quer saber de nada, a gente quer continuar sendo aquela pessoa que estava no colo da mãe, lá no passado. Onde a mãe, que era o adulto, o pai, né, era o tutor, e o tutor tomava conta da casa. O tutor pagava o boleto, pagava a internet, comprava videogame para você, né, falando para o pessoal mais jovem. Falando para o pessoal mais velho, né, o papai ganhava dinheirinho, a mamãe fazia comidinha, se chegava em casa sempre tinha um doce, uma boneca, um negócio, sei lá o que para você brincar, o carrinho da moda, e então tava tudo certo. Aí você faz 18 anos, começa a gostar de uma menininha, aí logo logo vem as responsabilidades da vida e pronto, aí você começa a viver. Você começa a viver depois na idade adulta porque, né, as pancadas começam a doer e aí você tem que correr atrás. Mas aí às vezes a gente passa uma vida inteira sem por exemplo, no exemplo dessa leitura aqui, por exemplo, tem gente que é muito abastada, tem dinheiro, a preocupação dela não é o dinheiro, né? E mesmo assim a pessoa não está feliz. Não está feliz por quê? Porque talvez ela esteja parada no tempo, ela não encontrou a razão da vida dela. Aquilo que faz ela levantar todo os dias da cama, ela não encontrou. E aí, para ela, assim, ela não precisa se preocupar com dinheiro, tá tudo um pouco mais fácil economicamente para ela, mas ela tem outra natureza de problema, às vezes uma aceitação, às vezes aparência, às vezes problema de saúde, às vezes sei lá, né? Cada um tem uma dificuldade, né? E o ser humano é tão incrível que se não tiver nenhuma, ele vai arrumar uma, né? É impressionante a nossa adaptividade, sei lá, sei lá, não sei como é que eu diria essa palavra, mas a nossa conformação a situações de problema. A gente gosta de ter problema. Se a gente não tem, a gente inventa. O negócio é impressionante. Às vezes você vê uma pessoa mais simples, assim, que tem uma vida duríssima, né, ao nosso olho, você fala assim, nossa, como é que essa pessoa aguenta viver desse jeito? Porque ela passa por trás, você fala assim, nossa, que pessoa forte, que pessoa incrível. Não é isso, gente. É que todo mundo tem uma quantidade de problemas que consegue resolver. E aí, obviamente, os outros você vai descartar. E todo mundo é igual, todo mundo é igual. Então, assim, ninguém resolve mais problema do que outros. Todo mundo resolve mais ou menos a mesma quantidade de problema. A questão
é que, por exemplo, se uma pessoa ela tem dificuldade de pôr comida no prato, ela vai olhar para uma criança chorando e falar que se lasque, bicho. Se morrer, morreu. Vai fazer o quê? Né? Eu tô com dificuldade de pôr comida no prato. Sabe? Não tô dizendo que essas pessoas são insensíveis, nem nada disso. Mas é aquele negócio, a pessoa vai se embrutecendo. Se você pega uma pessoa da classe média, de repente o garoto tá mal pra caramba porque queria ter o PlayStation 1950 e ele só tem o 1940. Entendeu? Então, ele tá triste por isso, tá mal por isso. Outra, sei lá, menina gostaria de ter o, sei lá, o lábio igual a da colega de classe. Ela não tem. E ela tá triste por isso. Entende? Então pra ela aquilo ali não é bobagem. E não é. Porque pra ela aquele é o maior problema da vida dela. Aquilo é a coisa que mais incomoda ela naquele momento. Entende? Então tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Porque aquilo ali é a dificuldade máxima para ela. Então ela precisa arrumar dinheiro para fazer uma plástica. Ela está triste porque não tem dinheiro para fazer essa plástica nesse momento, de repente. E aí ela está mal. Certo? Então, o que eu quero dizer? Se você for analisar esses dois cenários, um não está se preocupando se o filho chega à idade adulta direito, porque tem tanta dificuldade severa na vida dele, ou seja, uma natureza de problemas muito mais difícil do que, em certo ponto, né, depende de sobrevivência, perto de uma outra natureza que é ter ou não ter o lábio, igual a da modelo tal, da novela tal. E todos têm o mesmo peso emocional. Só que, obviamente, né, é polêmico a gente pensar isso. Mas a gente tem que ver que às vezes é muito difícil administrar uma situação como essa. Qualquer uma, eu estou me referindo a uma situação como essa, em qualquer um dos casos, é difícil administrar uma situação. Entende? Então, a gente precisa estar atento nessa questão de que a gente precisa continuamente estar se pesquisando, poxa, mas quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero para a minha vida? Será que eu preciso disso? Será que eu preciso daquilo? Nossa, mas a minha vida está muito difícil. Está muito difícil por quê? Por causa disso, por causa daquilo, por causa do outro. E aí, obviamente, você vai cuidando uma coisa de cada vez, tentando resolver as situações até um ponto que você consegue ficar um pouco mais no presente, que você não se projete tanto, né, para o futuro ou para o passado, porque obviamente isso vai te trazer tristeza, vai te deixando vazio, né? Então, assim, aí a gente acaba passando uma vida inteira sem evoluir muita coisa. Então, por exemplo, eu fico me matando para conseguir colocar comida no prato. Eu estou perdendo muito tempo, não estou avançando nada, porque minha dificuldade está sendo pôr comida no prato. Do mesmo jeito, se eu estiver preocupado com o videogame do momento, eu também não estou avançando nada. Ah, não, mas o videogame, veja bem, ele desenvolve muito o nosso raciocínio. Para quê? Raciocínio você já tem demais, qualquer um tem raciocínio. Raciocínio qualquer um tem, acho que até formiga tem raciocínio. Apesar de gente achar que tem instinto, né, que formiga tem instinto, e obviamente deve ter, mas eles, é possível que esses insetos devem ter uma linguagem própria. Então, obviamente, é que isso não é o preponderante. O preponderante é o quanto que você ensina a tua consciência, o quanto que você desperta essa consciência. Entende? Porque assim, eu vou dar um último exemplo, só para a gente concluir esse raciocínio. Às vezes a gente passa 30 anos da nossa vida em plena saúde.
e não agradece um dia sequer. Mas o dia que você caiu de moto, o dia que você teve uma dor de barriga, aí você começa a rezar, ai meu Deus, me livra dessa, ai meu Deus, que problema eu tive, ai não sei o que lá. Você começa a vibrar naquela coisa por medo. Então o que eu quero dizer? Se você começa a viver o agora cada vez mais no presente, você vai começar a notar que aquela comidinha que você está comendo, independente do cardápio, poxa, que legal, estou me alimentando. Você vai para a rua, você vai ver o sol, você vai ver pessoas, você vai, entende? Você começa a viver o presente, você começa a agradecer aquele momento. Fala assim, nossa, meu Deus, eu estou tudo bem. Tem uma comida no meu prato que eu não podia ser melhor, podia, mas está aqui. Eu tenho a roupa tal, eu tenho o veículo tal, eu tenho a casa tal, eu tenho os amigos tal. Aí então você começa, obviamente, a prestar atenção mais no agora. E aí você começa a saber muito mais, ou seja, ficar muito mais consciente de quem você é. E isso eu acho é um motivo de felicidade. Tá certo? Bom, me estendi um pouco nisso aqui porque acho que rendeu, né? Mas vamos puxar nossa primeira prece aqui, porque eu não sei porque quando eu comecei aqui estava com vontade de pedir prece pelos idosos. Então eu gostaria que nós fizéssemos aqui uma egrégora pedindo pelos idosos. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, estamos aqui hoje, iniciando essa prece, pedindo pelos nossos irmãos que já estão um pouco mais avançados em idade. Para esses irmãos que já tiveram muitas lutas do corpo físico enfrentadas. Para esses irmãos que às vezes enfrentam dificuldades motoras com esse corpo físico, às vezes de saúde de um modo geral. Às vezes a cabeça, né, a consciência já não está tão funcionando como funcionava na juventude. Muitos deles estão perdendo a consciência às vezes. Outros estão mais lentos para os seus afazeres. Outros sentem dificuldades físicas. Sendo assim, nós pedimos aos bons espíritos que mandem essas energias de acordo com a necessidade, para que esses nossos irmãos mais velhos, idosos, possam receber o seu quinhão de alegria, de paz, de cura, de esperança, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Irmãzinha, vamos pular de pedra em pedra sem molhar os pés. Se escorregarmos, não vamos culpá-las. Nós é que não sabíamos andar sobre as pedras, uma vez que nos faltou o equilíbrio. É impressionante, né? Como essas leituras, né? Os espíritos, sei lá se eles escolhem, fazem escolher isso aí. Mas veja que frase simbológica, né? Interessante. É isso, né? A gente tem que aproveitar o nosso tempo para depois a gente não ficar se lamentando pela vida que a gente teve, né? Ai, mas eu vivi enganado. Zero bronca. Você estava enganado e eu também estou enganado sobre uma série de coisas da minha vida e todos nós estamos. A questão é, a busca é particular, como eu já disse. Aqui não tem que dizer nada. Aqui é só seguir adiante porque é bicho feio.
Vamos pedir então uma prece por nós mesmos agora, tá bom? De modo que a gente possa também agradecer pela nossa saúde, pelo nosso dia, pelo nosso trabalho, pelo nosso dinheiro, pela nossa disposição, pelos nossos filhos para quem tem, pelos nossos momentos de completude. Ainda que nós achemos que não estamos completos. Vamos agradecer pelo que nós temos. Isso é muito importante, em vez de nos lamentarmos pelo que nós ainda não temos. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Abençoa, Senhor, o nosso dia. Agradecemos imensamente as oportunidades que nos oferecem todos os dias para encontrarmos o nosso caminho. Que nós possamos estar mais atentos às verdadeiras necessidades que devemos ter. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Para encerrarmos, gente, eu vou abrir aqui uma frase para ver se inspira a nossa semana, o nosso dia, no nosso 100º vídeo. Tensão interna. Especial essa, hein? Ao aprofundarmos na prática da autoobservação, muitas vezes você percebe que a sua tensão é pelo fato de estar brigando internamente com alguém. Você está sempre defendendo algum ponto de vista e criando estratégias para ser aceito por esse alguém. Você está obstinadamente tentando atingir algum objetivo. O seu corpo está aqui, mas a sua mente está em outro lugar, onde não existe paz, nem descanso. Isso é o inferno. É impressionante, parece que eu escolhi antes a leitura, eu li todos os livros e escolhi a leitura, mas é isso. Todas as vezes que a gente se afasta do presente, do agora, a gente está indo para o inferno. A vida passa e a gente não se apercebe das coisas maravilhosas que nos acontecem todos os dias. A gente parece que só põe foco no problema, a gente só olha para o problema, só olha para a dificuldade. E aí muitos de nós ainda botam lá um programa de televisão para lembrar a gente disso, né? Das tristezas, das angústias, das dificuldades, né? Então que a gente possa, na medida do possível, tirar da nossa vida aquilo que não nos faz bem, aquilo que não é legal. Entende? Colocar coisas boas, ocupar com coisas boas, isso é muito importante. Ah, mas eu gosto tanto da minha novelinha, beleza. Vai aprender um instrumento. Vai aprender a desmontar um carburador de carro, sei lá. Vai fazer crochê, vai inventar um avião, qualquer coisa que seja construtivo em vez de autodestrutivo.
Tá bom? Então fica aí a reflexão para nós, como sempre, né? Que é sempre um prato cheio de reflexão. E que nós possamos continuar aqui o nosso projeto, sempre agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo vocês também por estarem aqui sempre acompanhando a gente. E que a gente se veja em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê em breve. Até lá.